Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra, em forma de áudio devocional nesta obra missionária, a qual o Senhor me chamou para estar fazendo. Aleluia! Louvado e santo é o nome do Senhor. A palavra de hoje encontra no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos estar lendo até o versículo 15, do 1 ao 15. Vai dizer assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido. Aleluia. Para a memória diante de Deus, tem subido para a memória diante de Deus. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. E tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E por 3 vezes e repetiu isso. Aleluia. No versículo 16 nós vamos ver isso. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Glória a Deus. A Bíblia diz que havia um certo centurião em Cesareia, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Ele fazia parte dos romanos da Itália, mas era um homem piedoso e temente a Deus, ele com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Aleluia. Então Deus, em cada lugar, Deus tem os seus. Ele era um homem que não fazia parte do povo de Israel, pelo contrário, ele fazia parte do povo que oprimia Israel, mas em vez de oprimir Israel, ele ajudava Israel, porque ele reconheceu que Israel estava naquela condição porque Israel havia pecado contra o seu Deus, mas que Israel era um povo santo, que quando o seu Deus quisesse ia redimir ou remir a Israel novamente. Então, em vez de massacrar, de chicotear, de humilhar o povo judeu como os outros romanos faziam, ele fazia o contrário. A Bíblia cita um certo centurião que edificou até uma sinagoga para o povo de Israel.
E pela semelhança nós entendemos que era esse mesmo centurião Cornélio que edificou esta sinagoga também para o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que ele dava muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Aleluia. Ele, quase a hora nona, que mais ou menos às 3 horas da tarde em Israel, ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia Cornélio, chamando ele pelo nome. E ele fixou os olhos, muito atemorizado, e perguntou ao anjo: "O que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus." Isto foi um elogio. Quando o anjo desceu até Daniel após os 21 dias de jejum também, o anjo disse: "O Senhor, ó homem muito querido, muito desejável, Daniel, desde o dia que tu se dedicaste a orar, todas as tuas orações são ouvidas lá no céu. E por isso o Senhor me enviou para te revelar aquilo que há de acontecer nos últimos dias. Mas quando eu vinha, o príncipe da Pérsia tentou me impedir, mas Deus enviou a Miguel que me ajudou e eu passei por esta barreira e vim te entregar. Mas quando eu voltar, não tem ninguém que se esforce para me ajudar, somente Miguel, o vosso príncipe." Aleluia. Então aquele que ora, ele tem vitória. Aquele que ora, ele tem visão. Aquele que ora, ele tem revelação da parte de Deus. Aleluia. Porque a oração, depois da palavra, é o meio mais rápido da gente ter o contato com Deus. Em primeiro lugar, a palavra, quando nós lemos, já é a boca de Deus falando conosco. Qualquer dificuldade, dúvida que a gente tem, a gente vai para a palavra e Deus fala conosco. Mas em segundo lugar, a forma mais correta e mais rápida de falar com Deus é através da oração também. Aleluia. Aleluia. E o anjo falou com ele muito atemorizado, com muito temor, porque todo servo de Deus tem que ter temor diante das coisas sagradas, diante daquilo que é santo, porque os anjos do Senhor também são santos. E ele, muito atemorizado, disse: "Que é, Senhor?" E o anjo lhe disse: "As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus." As tuas orações têm chegado até o trono de Deus, Cornélio. Já imaginou Deus falar isso para conosco? As tuas orações, enviar um anjo para falar conosco: "As tuas orações, meu filho, têm chegado até mim. As tuas esmolas, a tua ajuda, o teu amor para com o próximo tem chegado até mim também." Aleluia. Ainda mais para uma pessoa que não é judeu. Aleluia. Mas tinha um coração voltado para Deus. Isso que é o mais importante. Ele fazia as obras que um cristão deve fazer. Ele e toda a sua casa temia a Deus, dava esmola, orava de contínuo, orava o tempo todo. E Deus era com ele. E o anjo continua falando: "Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar ou junto à praia," em algumas traduções vai dizer. "Ele te dirá o que deves fazer." Ele diz: "Vai, envia até Jope alguns homens e manda chamar Pedro, porque eu tenho um recado." Aleluia. Para te falar através de Pedro. Deus tem uma mensagem para ti através de Pedro. Deus contemplou teu coração e através de Pedro Ele vai te abençoar. Ele vai te batizar com o Espírito Santo através de Pedro. Tu vai ser batizado nas águas, vai ser cheio do Espírito. Porque a promessa veio primeiro para os judeus, depois para nós. Jesus veio primeiro para os judeus, depois para nós. Jesus disse: "Eu vim para aqueles que eram meus, mas eles me rejeitaram. Então agora, aleluia, eu vou agregar outras ovelhas ao meu rebanho." Que outras ovelhas são essas? Nós, as outras nações, os gentios. Aleluia. Ele disse: "Há primeiros que serão últimos, e últimos que serão derradeiros, e últimos que serão primeiros," perdão. Porque era para o povo de Israel ser salvo primeiro, mas eles rejeitaram Jesus. Então quem vai ser salvo primeiro? Nós, os judeus. E aqueles que eram para ser primeiro, que era o povo de Israel, rejeitou a Jesus. Então nós vamos ser salvos primeiro e eles vão ser salvos por últimos depois da grande tribulação, porque rejeitaram Jesus. Se inverter os papéis. Não vamos dizer que nós viramos prioridade Israel, um povo secundário, não. Com a mesma importância para Deus, os dois povos. Só que todos os povos para Deus têm a mesma importância, só que Israel rejeitou
a Jesus, então ele vai ser salvo. Por último, aquele que morrer por Cristo na grande tribulação que vai ser salvo. Há também cristãos em Israel, sim, que servem ao Senhor Jesus Cristo, mas é raro. A maioria deles são judeus ortodoxos, que crê somente em Deus e diz que Jesus é somente um profeta. Mas Jesus, ele tem salvação para todo o povo. Aleluia. Salvação para todo o povo. O Senhor tem. E ele enviou ali a Jope 2 servos e um dos seus piedosos soldados que estava ali ao seu serviço. Aleluia. Chegando lá, Pedro estava no terraço orando e viu aquela visão conhecida da igreja do Senhor, como se fosse um lençol atado pelas 4 pontas. E uma voz se dirigiu, creio que a mesma voz que falou com Jesus: Eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. 2 vezes o Senhor falou no batismo ali, quando João estava batizando ele, e no monte da transfiguração a nuvem desceu sobre o monte e a voz falou: Eis aí o meu filho amado, meu filho querido, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu me regozijo. E essa voz falou para Pedro: mata e come. Pedro disse: Senhor, desde a minha juventude, desde a minha mocidade, nunca comi nada comum ou imundo. Aleluia. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E 2ª vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes. A voz falou, e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Aleluia. Quando chegaram lá, o Espírito Santo logo falou com Pedro: vai, porque eu que enviei deu a estes homens para vir te buscar. Pedro desceu, falou com eles e foi a Cesareia, onde estava Cornélio. E chegando lá, Pedro: o Senhor sempre tem me levado para essa palavra, mas o Senhor tem falado sempre nessa palavra, porque alguém está precisando ouvir de novo. Não faça acepção. Pedro, quando chegou na porta, viu ali um monte de pecadores. Ele quis fazer como os fariseus. O mestre de vocês se assenta com pecadores e publicanos? Mas ele se esqueceu que Jesus não tinha esse preconceito. Jesus veio para salvar. Jesus disse: o médico não vem senão para os doentes, para os enfermos. E eu vim para salvar, recuperar aqueles que se haviam perdidos. Aleluia. E Pedro lembrou da visão que desceu e ele disse: jamais, eu nunca comi coisa comum ou imunda. E Deus disse: não faças tu. Imundo, aleluia, comum ao que Deus purificou. Ele disse: Deus estava falando desses homens, porque Deus sabia do meu coração que eu ia querer voltar da porta, porque só ali só tinha pecadores. Mas o Senhor falou que ele já purificou, porque isso eu para ensinar. E Cornélio disse: se tu tens uma mensagem de Deus para mim, porque o anjo apareceu para mim e me falou para mim enviar meus homens a ti, porque tu tinhas algo para falar comigo. Pedro, o Espírito Santo lhe tocou: sim, tenho o Evangelho de Cristo. Começou a contar a história de Jesus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. O Espírito Santo desceu ali com um vento veemente e encheu toda a casa. Todos foram batizados e falaram novas línguas, línguas repartidas como de fogo, como no dia de Pentecostes. E foram também batizados nas águas, porque Pedro disse: se Deus não negou a eles também o Espírito Santo, assim como a nós não negou, por que negaremos a eles o batismo nas águas? Se eles têm o Espírito Santo, eles podem ser batizados nas águas. Vamos batizar eles nas águas. E foram batizados nas águas. Aleluia. Porque o mais difícil para o homem é conseguir o Espírito Santo. E Deus contemplou o coração de Cornélio, as orações dele, as esmolas dele, o temor dele para com Deus, e encheu eles do Espírito Santo, e encheu Cornélio a todos que estavam ali do Espírito Santo. Então Pedro disse: se eles receberam o Espírito Santo, também podem ser batizados. Levaram eles até as águas e batizaram. Aleluia. Então, quando a gente tem uma vida de temor para com Deus,
sempre tem uma recompensa. A recompensa de quando ele foi Espírito Santo, foi o batismo nas águas. Eu creio que a salvação também, por ele nem fazer parte de um povo que era o povo eleito, nação escolhida, sacerdócio santo, mas mesmo assim, pelo temor e obediência à palavra de Deus, ele conseguiu salvação. Eu creio que ele e a sua família, aleluia, assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: escolhe, pois, o que vocês querem. Quer servir a Baal? Quer servir a Astarote? Quer servir aos deuses das nações pagãs? Quer servir, serve. Agora, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor quer de nós, que nós e nossa casa servimos a Ele. Ele nos dará a nossa recompensa e a morada celestial lá na glória. Que Deus os abençoe e guarde essa palavra. Em nome de Jesus.